eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online pelo Facebook da sua Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte, Comadezon. Nosso assunto do trimestre, Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade. E a nossa 12ª lição, já caminhando para o final do trimestre, a segunda vinda de Jesus. Durante esse trimestre, temos visto um resumo das principais doutrinas bíblicas. E não poderia ficar de fora esta, que é dentro do tema escatologia, a doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos. É bom destacar que a segunda vinda de Jesus é algo que os cristãos, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre anunciaram. Porém, existem divergências sobre como será essa vinda, de que maneira, quando será essa vinda. Então, nós iremos apresentar o posicionamento, obviamente, das Assembleias de Deus no Brasil, conforme está exposto na nossa declaração de fé e também dentro aqui do que a nossa revista pontuou alguns elementos. O nosso textuário está em Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu ao céu, virá como o viste subir. Palavras dos anjos aos discípulos quando eles viram Jesus subindo ao céu. Então, só daqui nós podemos tirar algumas definições. Jesus não subiu ao céu nesse momento de Atos capítulo 1, ele não subiu ao céu em glória, em esplendor, em majestade, todos o viram. Não, ele subiu de uma forma como que rápida, inesperada. A Bíblia diz que ele estava conversando com os seus discípulos quando lentamente começou a subir até ser ocultado pelas nuvens. Somente os seus discípulos o viram naquele momento. Então, isso nos dá alguns elementos para um dos pontos que nós vamos tratar em seguida. A verdade prática, Jesus voltará em breve e todos devemos estar
preparados. Em primeiro lugar, falaremos sobre o arrebatamento. As Assembleias de Deus no Brasil se filiam à corrente doutrinária pré-tribulacionista, ou seja, a vinda de Jesus acontecerá em 2 momentos. O primeiro deles se chama arrebatamento e acontece antes do período da grande tribulação. A segunda parte da vinda de Jesus é após a grande tribulação, é a manifestação em glória, em esplendor, quando todos o verão. Veja, portanto, que essa volta em 2 fases, embora pareça estranha para alguns, não é algo desassociado do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você assiste um jogo de futebol, é um jogo, mas em 2 tempos. Quando você vai a uma cerimônia de formatura, são 2 momentos. Primeiro, a formatura propriamente dita. Segundo lugar, a recepção dos convidados e formandos. Mas é um evento só. Muitas vezes acontece no mesmo dia. Às vezes acontece em dias diferentes, mas é comum acontecer no mesmo dia. Ou então quando você vai a um casamento. Em primeiro lugar tem a cerimônia na igreja, no templo, e em segundo lugar você tem a recepção dos convidados. Mas é um evento só. Então veja que a ideia de um evento em 2 momentos não é estranha para nós. Nós usamos o tempo todo isso no nosso dia a dia e é o que as Escrituras mostram também. Então o primeiro momento é este, o arrebatamento, ou também chamado de rapto, ou na língua grega, harpazo, que quer dizer justamente isso, retirada com força, com violência, arrebatar, ser levado. Bem, o arrebatamento está dentro do que Jesus prometeu, que voltaria a este mundo. Ele falou várias vezes que voltaria para buscar os seus fiéis. Interessante que ele em nenhum momento disse que antes do arrebatamento aconteceria algum sinal. As pessoas hoje, principalmente diante dos tempos de dificuldade, de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, dizem isto é um sinal do arrebatamento. Não, não é. O arrebatamento ele não tem sinais, não tem nada dizendo, olha, acontece isso, logo em seguida já é o arrebatamento. Não tem isso na Bíblia. Isso, na verdade, são sinais do fim dos tempos, de que a época que nós estamos vivendo já caminha para os seus momentos finais, para os seus capítulos finais. É como, por exemplo, um filme. Quando você vê um filme acontecendo determinadas coisas, determinadas situações, você já sabe que aquele filme está se caminhando para o final. A história já foi contada, o enredo já foi mostrado, os personagens já foram mostrados e dali para frente ele já caminha para o final. Não tem mais reviravoltas ou peripécias a acontecerem antes do final, certo? Então a mesma coisa, esta pandemia que estamos vivendo é um sinal do fim dos tempos, mas não é um sinal do arrebatamento ainda e nem da volta de Jesus em glória. Esta segunda vinda, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nós falamos, em 2 fases. Primeiro, arrebatamento para a igreja e, em segundo lugar, a revelação para Israel. É o que nós chamamos também de parúsia ou parousia. É uma palavra grega que quer dizer presença, vinda, revelação, manifestar-se de forma gloriosa e visível. A esperança, como nós cantamos no hino 300 da nossa harpa cristã, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então, no arrebatamento, a igreja será retirada deste mundo para se encontrar com Cristo nos ares. Vai ser um evento de forma rápida, surpreendente. Não vai ter tempo de ninguém alertar, se preparar, será num abrir e fechar de olhos. Jesus disse que a sua vinda seria como a de um ladrão na noite. Nós sabemos que o ladrão na noite ele não tem uma hora certa. Ele pode vir logo no começo da noite, durante o meio da noite, pode vir durante a madrugada, pode vir quando está para amanhecer o dia. Então não tem um momento fixo, um horário certo para que ele venha. E Jesus disse que a sua vinda seria dessa forma. Então veja que se você for pegar a vinda de Jesus em glória, não se encaixa nisso aqui, não se encaixa. Porque a vinda de Jesus em glória ela é manifestada por outros sinais, a grande tribulação, as pragas do Apocalipse, o surgimento do anticristo, do falso profeta, a batalha do Armagedon, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, não pode ser uma vinda como ladrão. Tem que estar se referindo a
outra coisa, que no caso é o arrebatamento, que esse sim será de inesperado, não vai ter nada avisando antes. Então, por isso que os fiéis, aqueles que creem no arrebatamento, devem estar preparados a todo tempo, porque a qualquer momento ele pode acontecer. Claro que nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, aos sinais que mostram que nós podemos proclamar ao mundo: olha, o mundo está caminhando para o fim dos tempos, mas esse momento, esse dia específico, está sob o controle de Deus Pai, como o próprio Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Naquele momento Jesus estava ali diminuído do seu poder divino, ele se auto-diminuiu, auto-esvaziou, então ele não sabia realmente quando ele iria voltar. Obviamente que já depois da sua ressurreição glorificado, ele sabe, só que ele não vai anunciar. É interessante que tem pessoas que dizem: olha, Jesus falou que não dá para saber o dia nem a hora, mas Deus me revelou que ano, que mês e que semana. Não é isso. Quando ele fala que não é para saber o dia nem a hora, não dá para você determinar de maneira alguma quando será o arrebatamento, nem aproximadamente, não dá para saber. Tem pessoas aí que estão fazendo várias conjecturas: olha, Jesus volta até o ano tal, colocam assim um espaço de tempo. Não tem como nós determinarmos. Nós só podemos dizer: estejamos preparados a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. Obviamente que só vai ser arrebatado quem acredita. Nós temos várias correntes teológicas: mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-ira, amilenista e várias outras que não acreditam em arrebatamento. Obviamente, claro que esses não vão ser arrebatados, só vai ser arrebatado quem acredita. Quem não acredita não vai. Mas um ponto interessante também em Mateus 24:36 é que nós temos que fazer analogia com o casamento judaico. No casamento judaico era feito um contrato de noivado, certo? E esse contrato de noivado praticamente já equivalia a um casamento. Porém, o noivo continuava na casa dele e a noiva na sua casa. Então o noivo ia para a casa do pai dele e ali ele ia preparar o lugar para a noiva morar com ele quando ela viesse. E quando tudo estivesse pronto, era o pai que dizia para o filho, o noivo: olha, filho, tudo está pronto, você já pode buscar a sua noiva. Então veja que aqui Jesus está falando dentro do contexto judaico. Quando nós queremos interpretar essas passagens do Novo Testamento, nós temos que observar onde e como elas foram escritas. Quando a gente pensa em a igreja como noiva, casamento, a gente pensa no nosso sistema de casamento atual. O noivo na igreja, esperando a noiva chegar, e a noiva sempre dá aquele atraso costumeiro, mas não é assim no casamento judaico. O noivo não fica esperando a noiva, é a noiva que fica esperando o noivo ir buscá-la, e ele pode ir a qualquer momento. Então ela fica pronta todo momento para quando ele chega com o seu cortejo de amigos, de convidados, para levar a noiva. É como se fosse um rapto, um sequestro. Mas, claro, a família toda está sabendo, a família toda está preparada também. É algo consentido pelas famílias. É como se o noivo viesse para sequestrar a noiva para eles casarem. Coisa que, aliás, é interessante destacar: ainda acontece em algumas regiões do Brasil. Famílias que não se gostam, que não permitem a união de um rapaz com uma moça. O que é que o rapaz faz? Ele vai e rapta, sequestra a moça e leva para casar. E quando a família descobre: não, já estamos casados, agora vocês não podem fazer nada. Então, veja que essa figura ela aparece também aqui no arrebatamento. Vejamos também aqui que, sob a ordem de Jesus, o que é que vai acontecer? O arcanjo, o anjo principal, chefe dos anjos, vai tocar a trombeta e os salvos de todo mundo serão arrebatados para ficar livres da grande tribulação. É que lemos em 1 Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí tem gente que ouve essa palavra alarido e pensa: meu Deus, aquele estrondo que vai ouvir no mundo inteiro. Não é. A palavra alarido no grego, ela quer dizer literalmente voz de comando, aquela ordem que um general dá para as suas tropas. Então não é todo mundo que vai ouvir, é somente as tropas daquele general. Com voz de arcanjo, ou seja, com o som da trombeta. Aqui a palavra que é traduzida por som é o que nós utilizamos como fone. Lembra quando a gente fala telefone? É uma palavra grega, fone. E essa palavra fone, ela quer dizer o quê? Quer dizer um som que não é para todo mundo ouvir.
É um som restrito a um grupo de pessoas. Quando você, por exemplo, faz uma videochamada para um grupo, faz uma reunião virtual pelo Zoom, pelo Meet ou por qualquer outro aplicativo desse tipo, você observa que não é todo mundo que está sabendo, que está interagindo ali, sabendo daquela reunião. É só as pessoas determinadas e certas que foram convidadas para aquela reunião virtual. Então, da mesma coisa, aqui as palavras no grego, elas não estão querendo dizer um evento que todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir. Não, é um grupo só de pessoas, os salvos. Os demais, vão ficar sem saber nada do que está acontecendo. Vão ficar totalmente por fora daquele evento. O corpo glorioso, a Bíblia fala que os mortos serão ressuscitados. Então, quando a gente fala Jesus vem arrebatar os mortos e os vivos, não, ele vem arrebatar os vivos, porque os mortos vão ressuscitar. Só que vão ressuscitar num corpo glorioso, num corpo que não é dessa nossa matéria carnal, natural, é um corpo como o de Jesus quando ressuscitou. Veja que quando Jesus ressuscita, ele era um corpo palpável, as pessoas podiam tocar nele, podiam reconhecê-lo, mas ao mesmo tempo era um corpo que não estava limitado ao tempo e espaço. Ele podia sumir daqui e reaparecer ali no mesmo instante. Ele não estava sujeito à matéria, ao tempo e ao espaço, mas ao mesmo tempo ele sentava, comia com os discípulos, se alimentava com eles. Veja, e eles podiam reconhecê-lo, a sua fisionomia era a mesma. Então esse corpo glorioso vai ser o corpo que os mortos vão ressuscitar. E os vivos serão transformados neste mesmo corpo glorioso. Então veja que é algo que está um pouco fora da nossa mente humana limitada, mas o certo é que será algo sobrenatural, algo que vai além dessa matéria e dessa nossa realidade. Será um corpo como o de Jesus e dos anjos, um corpo eterno, um corpo imortal. E o galardão? Depois do arrebatamento, os crentes serão recompensados ou galardoados com base na sua conduta. Vai ser o tribunal de Cristo, que é representado por uma palavra grega chamada bema. O propósito desse exame, desse tribunal, não é condenar ou salvar. Quem for para esse tribunal já está salvo. Já está salvo, não vai perder sua salvação. Mas a questão é a recompensa, é a coroa, é o galardão pelo que ele fez aqui na terra. Veja que não vai ser avaliado quanto você fez, mas o que você fez e por que você fez. Tem gente que faz muita coisa na igreja, mas faz por motivos egoístas, faz por motivos vaidosos, faz por motivos orgulhosos, e para Deus isso não vale nada. Mas tem pessoas que fazem pouco para o reino de Deus, mas o pouco que fazem é de muito valor. Então esse julgamento, ele vai avaliar o nosso serviço cristão, não será a quantidade, sim a qualidade dessas obras. Portanto, tudo que nós fizermos será submetido à revisão. E em quarto lugar, depois do arrebatamento, haverá celebração. Depois do tribunal, haverá festa de casamento das bodas do Cordeiro. Veja que Jesus prometeu que iria cear novamente conosco no céu. Quando Jesus participa da última ceia, da última Páscoa, melhor dizendo, na Páscoa judaica tem 4 cálices. O cálice da salvação representa a saída do povo de Israel do Egito. O cálice da bênção, a bênção de Deus sobre Israel. O cálice do Messias, representando o Salvador, que viria, que eles esperam ainda. E tem o 4º cálice, que é o cálice do reino de Deus, o reino do Messias. Então, os 3 primeiros cálices, Jesus tomou com os discípulos. Mas o 4º e último, ele não tomou. Ele tomou e disse, tomai-o e reparti entre vós. Ou seja, vocês bebem. Eu ainda não bebo, porque o reino ainda não veio. Então ele disse, eu vou beber esse cálice novamente com vocês no reino de meu Pai. Então esse momento ainda está no futuro, ainda vai acontecer. Antes da crucificação, portanto, como falamos, foi a ceia, a última Páscoa, e Jesus, ele menciona que nós iríamos cear para celebrar a sua união, a união eterna da igreja com Cristo. Em segundo lugar, a grande tribulação, que vai acontecer após o arrebatamento. Veja que tem uma certa divergência entre os teólogos, se ela começa imediatamente depois ou se tem um período de tempo. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas é aceitável, é possível que entre o arrebatamento e a grande tribulação tenha sim um período de tempo. Porque, na verdade, a grande tribulação ela é a 70ª semana de Daniel. Ela começa oficialmente com um acordo entre Israel e o anticristo.
Então, para que tenha esse acordo, é preciso que haja todo um contexto, um movimento político, social, e isso pode demandar algum tempo. Então, entre o arrebatamento e a grande tribulação, pode sim ter um período de tempo. Até quando Jesus fala, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ora, nós sabemos que quando Noé, você vê depois lá no livro de Gênesis, quando Noé entra na arca, não começa imediatamente o dilúvio, ainda passa uma semana, 7 dias. Então, alguns teólogos entendem que entre a grande tribulação e entre entre o arrebatamento e o começo da grande tribulação, haverá sim um período de tempo indefinido. Um período de tempo que não sabemos, mas que será justamente para que esses fatos aconteçam, para que o anticristo ele ascenda ao poder, que ele ainda não está no poder. Tem muita gente aí dizendo, olha, o anticristo é o Papa, é o líder fulano, é o líder hebreu. Não, a Bíblia não dá esse suporte, ela não mostra a identidade dele, também não diz que ele já esteja em atuação. Então é muito provável que ele somente subirá ao poder depois do arrebatamento da igreja. Então, a grande tribulação, como falamos, é um período de 7 anos. É interessante que alguns teólogos entendem que esses 7 anos não são os nossos 7 anos de 365 dias, mas sim 7 anos proféticos, ou seja, 7 anos de 360 dias, que é o ano profético bíblico. Ou seja, seriam mais ou menos 6 anos e 11 meses de duração. Vai ser um período de angústia e males para toda a humanidade. O que vai acontecer nesse período? A ira de Deus vai ser derramada. Se as pessoas acham que terremotos, vulcões, furacões, crise econômica, pandemia do coronavírus já é ira de Deus, esqueça, não é. A ira de Deus ainda vai ser derramada sobre o mundo. Serão os castigos dos selos, das trombetas e das taças do Apocalipse. Serão eventos sobrenaturais, coisas que a humanidade vai ter todo o motivo para dizer, isso aqui não é da nossa realidade, isso daqui é algo fora, porque é muito comum a gente ver um ciclone, um furacão, um terremoto, que são coisas que na verdade fazem parte da nossa ordem natural. Por exemplo, o nosso planeta é placas tectônicas que estão se acomodando lentamente, então obviamente vai acontecer esse momento de terremotos. Isso vai acontecer sempre, certo? Então esses eventos trarão aflições inimagináveis. Também acontecerá atuação maligna, intensa atividade demoníaca e atuação da trindade satânica, ou seja, Satanás, o anticristo e o falso profeta, que alguns confundem e dizem que são pessoas diferentes. Não são. Eles são pessoas diferentes, não são o mesmo personagem. Tem gente que acha que o anticristo é Satanás encarnado. Não, Satanás vai agir na vida do anticristo, que vai ser um ser humano, tá? Mas um ser humano excepcional. Ele vai conseguir liderar o mundo inteiro. E o falso profeta, que vai ser um líder religioso, que ele vai juntar todas as religiões. Alguém pode achar isso incrível, mas o ecumenismo, o movimento ecumênico, ele já começou desde 1950, 60 mais ou menos, nessa tentativa de unir as religiões. Vamos esquecer diferenças e vamos ver aquilo que nós temos em comum. Então isso já começou, só que ainda não tem um super líder nesse ponto. E essa trindade satânica vai conseguir enganar todo mundo. Todo o planeta vai ficar dominado por ela. Também haverá aflição e perseguição de Israel. Israel rejeitou o Messias. Então, esse é o período chamado Dia do Senhor, ou 70ª semana de Daniel. E os crentes remanescentes, os que ficarem da vinda de Jesus e se arrependerem e manterem a fé, eles serão perseguidos e mortos. Tem algumas correntes teológicas que dizem, não, os crentes que ficarem nesse período, Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai prover para eles. A Bíblia não diz isso. Diz que eles serão perseguidos e martirizados. Também nesse período haverá o governo satânico. A tribulação vai ser 2 períodos de 3 anos e meio cada um. No primeiro período, a igreja vai estar ausente, haverá grandes sofrimentos na terra, o anticristo dará soluções aparentes, então ele vai trazer um período de falsa paz, de falsa prosperidade ao mundo. Só que, claro, essa falsa paz e prosperidade ela vai ter um preço, vai ter um custo em tempo, talento, recursos humanos, e depois a fatura vai chegar para ser cobrada. As autoridades vão pedir o governo da besta. Então, para quem acha que o anticristo ele vai chegar e tomar o poder, dar um golpe de Estado, não, isso não vai acontecer. Ele vai se mostrar tão bom na sua liderança que as outras nações do mundo entregarão o poder de livre e espontânea vontade.
É como se fosse, digamos assim, um golpe. Sabe quando a pessoa leva um golpe, um estelionato, que ela mesma abre mão dos seus dados, das suas informações para ser enganada? Pois é. Quando a Bíblia fala de besta, não é no sentido comum que nós temos atual, de uma pessoa sem entendimento, uma pessoa tola, uma pessoa nécia, não. Besta aqui está falando de monstro, de fera, que esse é que vai ser o caráter dele. Por fora, ele vai ser uma pessoa muito gentil, muito amável, muito sociável, esperta, mas o seu caráter interior é de um monstro. É isso que vai ser o anticristo. Já o falso profeta, como nós falamos, ele vai juntar as religiões e levá-las à adoração de quem? Do anticristo, da besta. No segundo período, que é chamado de um tempo, tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, é o mesmo período. Tá? Nesse período, acabou a paz, acabou o namoro. Israel vai se recusar a adorar o anticristo e a sua imagem no templo. Então ele vai exigir adoração para si e Israel vai negar isso, vai negar, porque pela religião judaica nenhum homem pode ser adorado, nenhum, somente Deus pode ser adorado. Então isso também nos mostra que nessa época o templo judaico estará reconstruído. Como, quando... Isso daí a Bíblia não declara. Só é certo que o templo judaico que foi destruído no ano 70, ele será sim reconstruído, porque é nesse lugar que vai acontecer a quebra do acordo de paz. Alguns teólogos até entendem que a reconstrução do templo em Jerusalém, ela vai ser parte do acordo de paz entre Israel, as outras nações e o anticristo. Israel então será perseguido pelas nações. Deus vai levantar duas testemunhas, duas pessoas, dois profetas especiais para profetizar para os escolhidos nesse período. Serão profetas com grande poder, poder que eu digo poder mesmo, poder de até fazer sinais, milagres como nunca se viu antes, descer fogo do céu, fazer regiões inteiras ficarem na seca. Isso daí eles terão. Alguns teorizam dizendo que seria Moisés e Elias, Enoque e Elias. A Bíblia não dá esses detalhes, então tudo são conjecturas nossas. E por fim, depois da grande tribulação, no final dela, haverá o quê? A batalha do Armagedon. Todos os exércitos do mundo vão ser reunidos para essa batalha, que vai acontecer na planície de Megido, que fica ali em Israel. Esse é o lugar onde vai se travar essa batalha. Então, quando Israel, claro, vai lutar bravamente, mas vai perder a batalha. A Bíblia fala em Zacarias capítulos 12, 13 e 14 que Jerusalém será tomada, parte dela será conquistada, metade da cidade será destruída, vai ter muito massacre, muita destruição. A Bíblia é muito específica nesses detalhes. E nesse momento é que haverá a vinda de Jesus, em glória, não mais secretamente, mas agora em glória. Ou seja, Cristo surpreenderá os exércitos reunidos ao literalmente invadir o nosso planeta, vindo de onde? Talvez do espaço exterior, junto com quem? Com a igreja glorificada, ou seja, os exércitos do céu estarão com ele. Será a revelação de Jesus para toda a humanidade, que é o nosso terceiro tópico. Então, o que acontecerá nessa revelação? A revelação de Jesus, que aí seria a parúzia, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, vai ter dois fatos. Primeiro, a impiedade e egoísmo dos homens não será mais tolerada, vai ser o tempo da colheita. Os homens não terão mais liberdade de escolher as suas condutas, suas distorcidas paixões pecaminosas. Ou seja, todos aqueles que dizem Jesus nunca existiu, Jesus é um mito, vão ter que repensar os seus conceitos, porque ele vai se manifestar literalmente para o mundo. Também ele não vai continuar tolerando a perseguição contra o povo de Israel. Então, Israel será salvo, o povo judeu, o povo israelita. Não estamos falando aqui do que costumou-se chamar de Israel de Deus. Não, aqui estamos falando do povo israelita, descendentes de Abraão, que serão salvos. E esse evento, na sua primeira vinda ao mundo, Jesus veio como servo sofredor. Só que agora, na segunda vinda, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, não haverá mais agora disfarces, não haverá mais enigmas, não haverá mais interpretações, todo o mundo o verá. É nesse sentido que fala em Apocalipse, todo o olho verá, ou seja, a vinda de Jesus será um evento a nível mundial, todos verão, todos perceberão. Ele vai se manifestar em Israel, mas o mundo inteiro vai ver. Claro que um mundo conectado
globalizado como o nosso, pela mídia, pelas redes de TV, de internet. Hoje em dia um evento acontece lá do outro lado do mundo, nós já ficamos sabendo quase ao mesmo instante. Alguns teólogos entendem que a vinda de Jesus vai ser algo tão glorioso que até aqueles que estão no inferno poderão ver, poderão saber o que aconteceu. Veja só, mas isso é algo que a Bíblia não declara claramente, mas que está dentro do que é dito. Portanto, veja que haverá também a manifestação dos exércitos celestiais. Anjos serão visíveis, literalmente, pelos seres humanos. E mesmo assim haverá luta, haverá confronto entre os exércitos do anticristo, humanos, e as forças que Cristo trará a essa terra. Alguém pode pensar, imagine só anjos lutando com homens. Pois é, haverá essa manifestação gloriosa. E ele porá fim à guerra do Armagedon. A Bíblia diz que será uma matança tão grande, em escala assim tão inimaginável, que vai ter um anjo convocando os urubus, as aves de rapina do mundo inteiro para se fartarem daquele banquete. Imagine só como será uma destruição terrível. A nação de Israel vai ser salva do extermínio, vai passar por um avivamento espiritual e vai se converter a Cristo. Porque hoje, para os judeus, Jesus não é o Messias, eles ainda estão esperando o Messias vir. Então, nesse momento, eles serão realmente convencidos que ele é o Messias que eles esperavam. Os líderes das forças satânicas, no caso o anticristo e o falso profeta, eles não serão mortos, eles serão lançados no lago de fogo, que não é o mesmo inferno. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é o inferno do inferno, e é para lá que vai o anticristo e o falso profeta. Não tem ninguém no lago de fogo. Então, as pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno, que é outra coisa. Quem vai, digamos, inaugurar o lago de fogo serão o anticristo e o falso profeta. E Satanás, o diabo, ele ainda não vai para o lago de fogo, ele vai para um lugar chamado abismo. A Bíblia não dá detalhes sobre esse lugar, só diz que dá a entender que é um lugar assim de trevas, de escuridão, onde ele vai ficar preso durante 1000 anos. Haverá depois o julgamento, é o chamado milênio ou reino milenial. Só que antes de começar o milênio, que serão 1000 anos de paz do reinado de Jesus nessa terra, todas as nações vão passar pelo julgamento das nações, que está em Mateus 25, 31 a 46. Então, nesse julgamento, as pessoas serão analisadas, as nações que ainda restarem, que ainda sobrarem, serão analisadas pela sua conduta. Como é que eles trataram o povo de Israel e os salvos no período da grande tribulação? Eles trataram de uma maneira justa, honesta, serão admitidos no milênio. Ou, se não trataram, serão rejeitados e irão para o lago de fogo. Aqui nós temos uma colocação interessante aqui do nosso pastor Nicolau Torque. A explicação desse momento, tribulação, estaria vinculado à ascensão da crença satânica ou satanizada ao poder político administrativo, impondo a todos uma forma de viver, oprimindo o verdadeiro crente? Sim, porque nós estamos vendo isso em preparação, nós estamos vendo isso começando a acontecer nos dias atuais. Por exemplo, neste momento de pandemia, nós podemos ver a força ou a fraqueza de alguns governos em implantar medidas que alguns classificariam até de ditatoriais para a população. Ora, isso pode ter sido um primeiro passo, um primeiro experimento. Muitas nações estão se valendo desse momento para dizer: temos que acabar com o dinheiro físico, porque é um meio muito intenso de contaminação por vírus, por bactérias. Vamos todos migrar para o dinheiro digital. Então, isso pode ser também mais um passo na direção de um controle eletrônico total da humanidade. Claro que para isso, a tecnologia que nós temos, ela precisaria avançar um pouco mais. Afinal de contas, imagine você cadastrar 7 bilhões de CPFs, por exemplo, movimentá-los, observar a movimentação deles, rastreá-los. Isso daí demanda uma certa tecnologia, mas isso, com o passar dos anos, pode ser conseguido. Lembremos que há 30, 40, 50 anos atrás, nós não pensaríamos, por exemplo, de ter um aparelho como esse, como um notebook, um aparelho celular, fazer transmissões como essa que nós estamos fazendo agora só num estúdio de televisão altamente equipado, com equipamentos que custam uma fortuna, e hoje você consegue fazer transmissões como essa na sua casa, como nós estamos fazendo. Veja que a tecnologia avançou muito nessas poucas décadas, então não é demais supor que até lá nós teremos tecnologia para que essas medidas, esse controle da população, ele seja implantado realmente. Voltando então aqui, nós temos qual a aplicação pessoal para nós?
Se sabemos que Jesus voltará dessa maneira, que haverá a grande tribulação, que haverá a separação dos fiéis dos infiéis, nós temos que a certeza da vinda de Cristo é a grande esperança de todos os salvos, como cantamos no hino 300. Por isso devemos orar e ser vigilantes, estarmos prontos, porque a qualquer momento Cristo poderá vir nos buscar. Não haverá, como eu disse no começo dessa aula, não haverá sinais visíveis, não haverá avisos. Olha, aconteceu tal coisa, Jesus já vai voltar. Não vai ter isso. O aviso que nós temos é para estarmos prontos a qualquer momento. Então, que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada, cheia da bênção, da paz do Senhor Jesus. Um grande abraço aí para toda a nossa liderança ali da Comadezona, a pessoa do pastor Dimas Rabelo, seus vice-presidentes. Parabéns aí aos que foram eleitos, escolhidos de todas as igrejas co-irmãs na liderança da nossa convenção, agora que aconteceu essa semana lá em Belém do Pará, nossa CADB. Pastor Otton Alencar também foi colocado como vice-presidente dessa convenção. Parabéns, Deus o abençoe. E todos os demais irmãos e irmãs, lideranças, obreiros que também foram escolhidos para cargos nessa diretoria. Que o Senhor vos abençoe, que vocês possam trabalhar em prol da seara do Mestre, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus esteja com vocês durante essa semana e eu aguardo vocês domingo que vem, se Deus assim nos permitir, para o encerramento desse trimestre com a nossa última lição. Deus esteja com vocês.